Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo, sou do SOS Sobriedade e hoje eu vou falar para vocês sobre 5 coisas que eu aprendi com as crises de abstinência. Como vocês sabem, eu também sou um dependente químico, vivo em abstinência há mais de 7 anos já e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a experiência que eu tive com as crises de abstinência e o que eu aprendi com elas. E gostaria de falar para vocês que as crises de abstinência, por mais difíceis que sejam, elas podem ser enriquecedoras e podem trazer muito aprendizado. Antes, pedir para vocês deixarem o seu like no vídeo, isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda também para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, família, se inscreva no canal se quiser continuar recebendo os nossos vídeos e visite as nossas playlists, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente tem aqui no canal. Tem muito conteúdo sobre dependência química, tenho certeza que você vai aprender muito, tá ok? Bom, então a primeira coisa que eu aprendi com as crises de abstinência foi que eu desconstruí o meu medo de viver sem drogas. A gente, durante a adicção, a gente constrói uma crença de que é praticamente impossível viver sem o efeito das drogas. Ou seja, a gente usa a droga para tudo. Se a gente vai para balada, não tem graça se divertir, ir para uma balada sem usar drogas. Se a gente vai numa festa de casamento, não tem graça se a gente não for beber muito, já que a bebida é de graça, a gente precisa beber muito, né, para compensar. Se eu vou num cinema, se eu vou jogar bola, enfim, qualquer coisa, se eu vou trabalhar, qualquer coisa que eu vou fazer, parece que eu tenho que estar sob o efeito das drogas. E quando a gente inicia um processo de recuperação e vai passar por essa fase de abstinência, a gente tem um medo enorme, por isso que e esse medo leva muitas vezes a gente a desistir, né, antes de tentar, exatamente porque só o medo, só o fato de eu pensar em ficar sem drogas, em me divertir sem drogas, em trabalhar sem drogas, em fazer tudo sem drogas, isso já me dá um medo enorme e eu acabo desistindo. E passando por essa crise de abstinência, eu pude desconstruir esse medo e perceber que sim, é possível a gente viver com qualidade, se divertir. Hoje eu saio com a minha esposa, faço diversos tipos de atividade, sem o efeito de droga, consigo me divertir bastante. Então eu consegui desconstruir esse medo, essa crença de que só é possível se divertir sob o efeito de drogas. A segunda coisa que eu aprendi com as crises de abstinência eram que elas eram uma espécie de termômetro para a minha recuperação. O que eu quero dizer com o termômetro da minha recuperação? É que as crises de abstinência, elas conseguiam, através das crises de abstinência, eu podia medir os meus impulsos e as minhas reações emocionais. Ou seja, através das crises de abstinência, ficavam nítidos as minhas reações emocionais alteradas, desproporcionais, de acordo com as situações e a rotina que eu vivia. Eu conseguia medir a minha ansiedade, o meu estado de ânimo alterando no decorrer do dia. Eu ficava mais irritado, eu conseguia perceber que aquilo era por causa da abstinência e eu consegui perceber o quanto a droga ela servia de muleta na minha vida, porque sem ela as minhas emoções alteravam, eu não conseguia lidar com as dificuldades do dia a dia, porque eu ficava muito hipersensível, ou seja, hipersensibilidade, qualquer coisa afetava o meu estado emocional e também os impulsos e compulsões. O que eu quero dizer com impulsos e compulsões? Que à medida que você para de usar, você tende, mesmo que sem perceber, a canalizar a sua compulsão para outra coisa. Ou seja, eu fumava demais, eu comia demais, ou eu queria dormir demais, ou eu ficava agitado demais. Eu buscava canalizar a compulsão pela droga para outro objeto. Então eu conseguia perceber tudo isso através das crises de abstinência. É claro que com uma ajuda profissional que me ajudava a perceber isso. Mas isso me ajudou muito a usar a crise de abstinência como um termômetro da minha recuperação. Outra coisa que eu aprendi com as crises de abstinência é que elas me ajudaram a perceber que eu tinha que fazer mudanças na minha vida. Mudanças do tipo, mudar as minhas relações sociais, os lugares que eu frequentava. E como eu percebi isso? Eu percebi que toda vez que eu me expunha a pessoas que eu andava quando eu usava droga ou frequentava lugares que eu usava droga, os meus sintomas de abstinência aumentavam, ou seja, eu ficava mais irritado, mais ansioso, pensamentos em usar drogas eram recorrentes e por mais que eu tentasse desviar o pensamento, esse pensamento era invasivo, ele voltava toda hora.
toda vez que eu me expunha a locais de consumo, via um filme em que tinha consumo de droga, ou via uma pessoa que usava comigo na época que eu usava, eu sonhava à noite com drogas, a fissura aumentava. Então, através desses sintomas, dessas sensações, eu pude perceber que a minha vida necessitava de mudanças nesse sentido, de mudar as relações sociais, mudar os lugares que eu frequentava, porque toda vez que eu me expunha a esse tipo de coisa, as crises de abstinência aumentavam, os sintomas de abstinência aumentavam. Outra coisa que a crise de abstinência me ajudou muito foi mostrar para mim mesmo o quão focado eu estava na minha recuperação. Por quê? Porque por mais que eu passasse por todos esses sintomas, eu me expunha às vezes a ambientes, ou via filmes sobre drogas, conversava com pessoas que usavam comigo, tinha reações emocionais desproporcionais ocasionadas pelo sintoma de abstinência, ou seja, todas essas coisas que acontecem na fase da crise de abstinência, apesar de tudo isso acontecer, eu ainda estava focado. Eu não tinha desistido, eu não tinha recaído, eu não tinha regredido naquele objetivo que eu tinha traçado. Então a própria crise de abstinência ela estava me mostrando que, apesar dela estar acontecendo e de estar sendo difícil passar por ela, eu não estava perdendo o foco, que era o quê? Ficar limpo, reconstruir minha vida e traçar metas e objetivos de vida visando melhorar a qualidade da minha vida. Então, quando você passa por uma crise de abstinência e regride ou recai, a recaída ela mostra que em algum momento você acabou perdendo o foco, seja por causa dos sintomas de abstinência, ou seja por causa de algum comportamento seu, certo? Mas se você passa pela crise de abstinência e ainda assim não recai, apesar de todas as dificuldades que a fase de abstinência coloca para mim durante a minha recuperação, se você mesmo assim ainda não recai e continua evoluindo, isso está te mostrando que você está focado. E a quinta e última coisa que as crises de abstinência me ensinaram é que elas me mostraram o quanto eu era ignorante no assunto da dependência química e o quanto eu tinha que aprender sobre a doença e sobre mim mesmo. Eu fazia as mesmas coisas e esperava resultados diferentes. Eu traçava estratégias baseado no que eu achava que funcionaria. Só que tudo isso foi um fracasso. Por quê? Porque eu tentava fazer sempre do meu jeito, baseado em achismo. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre a dependência química, então eu tentava fazer o que eu achava que dava certo. E muitas vezes eu vejo isso, seja aqui no canal, seja pessoas que me perguntam sempre o que eu faço, e muitas vezes as pessoas tentam fazer do jeito que elas acham certo. Só que muitas vezes essa pessoa não tem conhecimento nenhum sobre a doença, não sabe como a doença funciona na vida dela, porque a dependência química funciona de maneira diferente na vida de cada um responde ao tratamento de maneira diferente, e ela vai tentando fazer as coisas do jeito que ela acha. Eu acho que se eu fizer isso vai dar certo, que se eu fizer aquilo vai dar certo. E após várias tentativas e vários fracassos, ela acaba desistindo porque ela acha que ela não tem jeito, ela não tem conserto. E na verdade não é. Na verdade, talvez o erro aí está sendo o quê? O erro está sendo você tentar fazer do seu jeito. Pelo menos foi o meu erro, eu tentar fazer do meu jeito. Até porque durante a vida inteira eu tentei fazer do meu jeito e fracassei. Então, quando eu percebi que estava na hora de eu parar, ouvir e tentar aprender com um profissional, com um tratamento adequado, com pessoas mais experientes que eu, o tratamento começou a dar certo. Porque eu comecei a ouvir quem tinha mais experiência no assunto, pessoas que estavam limpas há mais tempo, e aí a coisa funcionou. Então as crises de abstinência me mostraram o quão eu era ignorante sobre o assunto e o quanto eu tinha que aprender sobre a doença, e venho tentando aprender, estudar e entender cada vez mais nesses 7 anos de abstinência como dependente químico em recuperação, e também como profissional que trabalha na área, que tenta ajudar outras pessoas tentando entender esse problema tão complexo que é a dependência química. Certo, gente? Espero que o vídeo tenha sido útil para todos. Se vocês gostaram, deixa o like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal para continuar recebendo os nossos vídeos. Se tiver dúvidas, perguntas, coloque no comentário que eu vou estar respondendo todos, tá ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.